Que a paz de Cristo esteja com você. Vamos refletir hoje mais um pouco, Um pouco mais na palavra de Deus. Eu gostaria de ler com você primeiro livro dos Reis, capítulo 19, apenas 2 versículos. O versículo 14 e o versículo 18. Versículo 14 é a voz de Elias. E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Versículo 18 é a resposta de Deus para Elias. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Elias aparece em Israel como um furacão. Ele chegando, como nós costumamos dizer. Ele tem uma mensagem, ele tem algo da parte de Deus para falar ao povo. E não é uma coisa boa. A mensagem que ele tem é uma mensagem dura. O povo está em pecado. E Elias passou muito tempo em Tisbe, sua cidade natal, meditando, refletindo, e ele acaba concordando com Deus em algo. É interessante quando nós concordamos com Deus. Porque Deus, ele tem os seus caminhos, ele tem as suas preferências, e Deus, ele tem a sua opinião sobre as coisas. E é interessante quando nós concordamos com Deus. E Elias concordou com Deus. O povo pecava, estava indo de mal a pior por causa da idolatria. E isso precisava ser sanado. E isso precisava ser cessado no meio do povo. Então, Elias diz, durante um tempo, que seria 3 anos e meio, não vai chover e nem vai cair orvalho. Palavras de Elias. Segundo a minha palavra, ele diz. No começo, o povo não acreditou muito. Mas o tempo foi passando, nem chuva caía, nem orvalho caía. E a terra foi entrando em sequidão. A terra foi se degradando. E a população começou a padecer necessidades. A profecia na boca de Elias estava certa. O povo precisava aprender uma coisa. No panteão cananeu, El é o Deus criador, é o Deus maior. Mas é um Deus que é tido como distante, que não liga para o que está acontecendo na terra. Baal era como se fosse um Deus de segunda classe. Baal era o responsável pelas chuvas e pelas colheitas. E era Baal que o povo adorava. E era contra Baal que Deus tinha que lutar. Era contra Baal a briga de Elias. Elias comprou uma briga de Deus. E a terra então por isso entrou em sequidão. A terra entrou num período de fome. 3 anos e meio. Até que Deus fala para Elias: Elias, chegou a hora, pode se apresentar. E Elias vai e se apresenta e manda chamar os profetas de Baal. E vem junto os profetas de Azera. E aí Elias propõe um desafio, um duelo. 850 contra 1. Baal, Deus Jeová contra Baal e Azera. Essa era a briga, esse era o duelo. E vocês conhecem bem a história. Aquele que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal começaram a gritar e a se mutilar, pedindo para que Baal respondesse com fogo. E ficaram durante 6 horas aproximadamente, gritando e se mutilando, e nada de Baal responder. Quando chegou no meio da tarde, Elias disse: agora é minha vez. Ele vai, arruma o altar, coloca as pedras no lugar e faz uma oração muito simples. Resposta? Fogo de Deus caiu do céu, consumiu a oferta, consumiu o altar e a água que estava ao redor do altar. O povo nessa hora não teve o que fazer.
Todos caíram de joelhos, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Jezabel então fica sabendo e manda matar Elias, que foge da sua presença. E Elias vai até Horebe, um monte de Deus, uma caminhada muito longa. E quando chega em Horebe, ele se sente terrivelmente só. Ele está sozinho. Ele acha que só ele está fazendo a obra, de que ninguém mais está ali para o ajudar. E Deus então resolve aparecer para Elias. Primeiro aparece um vento tão forte que quebra pedras. Eu nunca vi um vento desse, mas a Bíblia fala que o vento quebrava pedras. Mas Deus não estava no vento. Depois veio o terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Depois veio o fogo, mas Deus também não estava no fogo. E depois veio uma voz mansa e suave. Era Deus falando. Elias entendeu e saiu da caverna. Muitas vezes Deus fala conosco assim, numa voz mansa e suave. Muitas vezes nós precisamos aquietar a nossa alma para ouvir Deus falar. Há muito barulho, há muita poluição sonora no nosso meio, na nossa sociedade, nos dias em que vivemos. Precisamos acalmar a nossa alma, fazer aquietar o nosso coração para ouvir o sussurrar de Deus. Deus, ele está falando. E aqueles que é de Deus, aqueles que são de Deus, conseguem ouvir a sua voz. Consegue ouvir Deus falando no meio dessa pandemia? Consegue ouvir Deus falando no meio de tanto barulho que existe hoje? Deus, ele está falando. Você está cheio de argumentos para falar com Deus. Você está cheio de coisas para falar, para dizer que o que você faz é importante. E Deus está dizendo assim: eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram e nem a boca beijaram a Baal. Você não está sozinho. Existem mais como você. Existem pessoas que não se dobram perante aquilo que a sociedade está fazendo ou realizando. Existem pessoas que não se calam. Elias deu a cara a bater, mas Elias não era o único, existiam ainda outros. Você não está sozinho nessa peleja. Tem 7.000 ainda que não se dobraram, bendito seja o nome do Senhor. A história não termina com você. Deus não está colocando um ponto final, Deus está colocando uma vírgula. Creia nisso, a história não termina em você. Continue fazendo o que é certo. Existem 4 maneiras de você poder fazer uma coisa. Você pode fazer a coisa errada pelo motivo errado, você pode fazer a coisa certa pelo motivo errado, você pode fazer a coisa errada pelo motivo certo, e a mais importante de todas, você pode fazer a coisa certa pelo motivo certo. Continue fazendo o que é certo pelo motivo certo. Você adora o Deus certo, o único Deus verdadeiro, é esse que você adora. Continue fazendo o que é certo e saiba que você não está sozinho nisso, que Deus tem outros 7.000 que não se dobraram e que juntos nós vamos conseguir fazer a diferença no mundo, fazer a diferença na sociedade, fazer a diferença na igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar nessa palavra e lembre-se, você não está sozinho. Amém.